Bom dia, hoje nós vamos falar de trapézio, tá? Vamos trabalhar o módulo 19 de matemática 2, tá? Nós vamos falar sobre os elementos, sobre a classificação, sobre as propriedades do trapézio, ok? Então vamos lá. Como nós vimos, um trapézio é um polígono de 4 lados, ok? Dentro dele nós vamos estudar os elementos dele, tá? Então, ele é um quadrilátero, com 2 lados paralelos, tá? Esse lado aqui é paralelo a esse e esse também é paralelo a esse. Lembrando que paralelo é do mesmo lado, no mesmo sentido, tá? Ele pode ser assim ou ele pode ser assim, ok? Então, esses são retas paralelas, então isso aí são lados paralelos, tranquilo? Então, vamos falar dos elementos dele. A gente percebe que o trapézio, nós temos 2 bases nele, nós temos base maior e nós temos base menor, tá? Vou identificar eles pelos vértices, vou colocar aqui, ó, letrinhas nos vértices dele, vou chamar de AB, C e aqui de D, tá? Então, vamos identificar o que a gente tem no trapézio. Então, a gente tem a base maior é CD, então vou colocar aqui, ó. Né? Eu também tenho uma base menor. Minha base menor é a B. Lembrando que todo segmento tem um tracinho em cima, tá? Dentro do trapézio também eu tenho uma altura, né? A altura do trapézio. Vou fazer aqui, ó. Ele vem reto, tá, gente? Formando um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Forma um ângulo de 90 graus. Ele vem uma linha reta. Tô tendo dificuldade de desenhar aqui. A gente tá sem recurso. Forma um ângulo de 90 graus, tá? Isso aqui, eu falo que é a minha altura. Então, eu vou falar que essa minha altura aqui é um segmento. Eu vou chamar desse segmento de AE, tá? Vou colocar um pontozinho aqui, um pontozinho E. Então, eu vou chamar de altura. Minha letra tá muito feia. Eu quebrei o braço. Aí, agora que tá voltando normal aqui. Sentindo muita dor ainda. A altura AE. Tá? Aí dentro dele também eu tenho diagonal. Vou colocar com uma outra corzinha, né, para poder vocês verem a diagonal. A diagonal eu corto de um vértice ao outro, tá? Então eu vou cortar do vértice C ao vértice B, ó. Vou tentar vir aqui com uma linhazinha roxinha para que vocês possam ver, tá vendo? Então eu tenho uma diagonal e tenho outra diagonal, tá? Então, eu tenho 2 diagonais. Aí, então, diagonal. Vou colocar aqui embaixo. Eu tenho AD e CB, tá? Então, esses aí são
os elementos do triângulo, do trapézio, tá? Lembrando que eu estou falando do trapézio. Ok? Esses são os elementos dele. Então, quais são os elementos do trapézio? Base maior, base menor, altura e diagonais. Tranquilo? Aí, vamos lá. Continuando. No trapézio, a gente tem as classificações dele, tá? O trapézio pode ser classificado, ele é classificado em três... Ele é dividido em três tipos, tá? Esse aqui é o trapézio isósceles, tá? Primeiro a gente vai falar do trapézio isósceles, vou colocar aqui, ó. Tá? Eu tenho o trapézio isósceles. O que vem a ser o trapézio isósceles? O trapézio isósceles, como que vocês podem perceber, né? Eu tenho lados iguais, tá? Esse lado aqui é igual a esse. Então, significa que esse aqui tem a mesma medida desse aqui. Então, toda vez que eu estiver falando de trapézio isósceles, significa que ele tem lados iguais, tá? O que mais caracteriza o trapézio isósceles? Ele tem ângulos adjacentes, tá? Os ângulos dele são adjacentes e as diagonais dele são sempre congruentes. O que significa congruente, gente? Significa que as diagonais dele são sempre do mesmo tamanho, da mesma medida, tá? Então, isso aí a gente não pode esquecer, tá? A altura também, ele vem a altura aqui, olha, bonitinho, né? Mede aqui a altura. Vou colocar aqui para vocês. Formando também um ângulo de 90 graus, tanto de um lado quanto do outro. O que vocês percebem? Que aqui eu tenho um quadrado, né? Aqui eu tenho dois triângulos. Tá vendo? Perceberam isso? Então, eu tenho um trapézio isósceles, ok? Isso aí é uma das classificações dele. Então, um dele é o trapézio isósceles. Agora, vamos ver os outros. Aí, continuando aí, eu tenho o trapézio escaleno, que ele tem lados com medidas diferentes. Eu percebo que os lados dele são totalmente diferentes, ó. Esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, tá? Todos os lados são diferentes. Esse é o trapézio escaleno, ok? O outro, eu tenho o trapézio retângulo, é aquele que possui ângulos internos retos. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui também 90 graus, ok? Os ângulos internos dele são retos, ok? Então, esses são três tipos de trapézio, beleza? Então, não podemos esquecer, né, essa classificação deles. Então, eles podem ser classificados como isósceles, escaleno e retângulo, ok? Belezinha?